janela partidária, o destino possível, provável, é o Republicanos de Álvaro Dias. Gente, às 8 horas e 29 minutos, a gente recebe agora a informação de que na manhã desta sexta-feira, 18 de julho, a Polícia Federal está cumprindo mandato contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados de defesa do ex-presidente confirmaram a operação. Ele é alvo de medidas restritivas. Os mandados foram autorizados pelo STF e estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente em endereços ligados ao Partido Liberal, que é a legenda de Bolsonaro. Essa é a notícia que está sendo destaque na imprensa. Nesse momento, a informação é do blog da Camila Bonfim, a jornalista. E a gente traz essa informação aqui em primeira mão para vocês. E pessoal, a gente entende que a motivação para essas ações que tratam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro estão relacionadas diretamente a uma possível obstrução de justiça no entendimento do STF e também de ações contra o Estado, contra o Brasil relacionadas a Donald Trump, né? A gente viu ontem um pronunciamento e tudo casou muito ordenadamente, não é, Alice? O pronunciamento de Lula ontem em rede nacional falando sobre isso e dando a entender que Jair Bolsonaro não estava atuando como patriota. O próprio Bolsonaro, mais uma vez, colocando os pés pelas mãos, pedindo que Lula liberasse o passaporte para ele ir negociar com Trump e dizendo que se ele negociasse com Trump, o tarifaço não aconteceria, né? Então, a informação que chega, gente, é que o ex-presidente vai passar a usar tornozeleira eletrônica, viu, Júlio Pinheiro? Isso, o objetivo é saber quais são, com quem Jair Bolsonaro está se encontrando durante esse período, né? Para onde ele está circulando, mas é muito mais uma forma de pressionar o ex-presidente da República, que ontem se emocionou num pronunciamento que fez lá no Congresso Nacional durante uma homenagem a um pastor evangélico. Bolsonaro está numa situação bem complicada, pessoal. A prisão dele, todo mundo nota e percebe de acordo por causa do posicionamento do STF, é uma questão de tempo. O tarifaço anunciado por Trump, as duas cartas que ele publicou em defesa de Bolsonaro foram tiros no pé e saiu pela culatra. As declarações do próprio Bolsonaro, Júlio, e de Eduardo Bolsonaro também. Pois quero ouvir mais você sobre esse assunto. A gente vai conferir agora a nossa vitrine de oportunidades, você que está no rádio nos acompanhando pela 93.5 FM, mas a gente vai continuar repercutindo esse assunto pelo nosso YouTube Jovem Pan News Natal. Olha, agora 8h32, a gente continua repercutindo a notícia que é destaque na imprensa nesse momento. Jair Bolsonaro, alvo de operação nesta sexta-feira, vai passar a usar tornozeleira eletrônica. O ex-presidente, segundo a imprensa, vai ser alvo de medidas cautelares e não vai poder acessar redes sociais. Ele também está proibido o acesso a outros investigados e também diplomatas. Jair Bolsonaro, que deu um pronunciamento ontem para a imprensa, fez uma coletiva de imprensa, pediu liberação do seu passaporte, disse que ele mesmo poderia negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? E daí, ali em consonância ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro que aconteceu ontem, também teve um depoimento do presidente Lula via televisão, né, Júlio Pinheiro? Um pronunciamento oficial do presidente Lula, o que ele falou. A gente viu o tom de Lula quase que sorrisos contra o tarifaço, na verdade sobre o tarifaço de Donald Trump, né? A gente tem que lembrar que Lula, nesse momento, ele tem surfado nessa onda, não é, Alice? Ninguém tá mais amigo do Trump do que Lula, porque ele tá feliz da vida com esse tarifaço, porque politicamente ressurgiu e Donald Trump também, mas Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não cansam de colocar os pés pelas mãos. O porquê provavelmente está acontecendo, e claro, se a gente está com informações preliminares ainda, nesse momento, a gente está falando aqui para vocês em tempo real, apurando e trazendo os detalhes, porque a restrição do contato de Jair Bolsonaro com diplomatas, porque há uma suspeita de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e familiares e pessoas ligadas a ele teriam algum tipo de relação com as sanções que os Estados Unidos está prevendo, projetando e ameaçando fazer contra o Brasil, né? Não sei se nesse momento, depois da corda esticada, Donald Trump vai ou não voltar atrás, mas o que tem acontecido, e principalmente depois dos depoimentos de Jair Bolsonaro, depoimentos que eu falo públicos, a gente viu que a situação ficou ainda mais azeda para o ex-presidente da República, pressionando o governo federal, o Brasil, na verdade, de uma maneira geral, o Congresso Nacional, a dar sua anistia. O Congresso deu de ombros e parece que já virou as costas 100% para Jair Bolsonaro nesse momento. O pensamento parece que é outro e o ex-presidente da República está numa situação extremamente complicada, Alice. Pois é, gente, o presidente Donald Trump ontem também, que repercutiu na imprensa,
foi flagrado com mão maquiada e pés inchados, porque ele foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, né? A porta-voz da Casa Branca acabou dando essa informação de que o presidente Donald Trump tinha insuficiência venosa crônica, mas que ele estava em excelente estado de saúde para cumprir ali as suas medidas como presidente, né? E a gente continua também repercutindo essa decisão do Donald Trump aqui no Rio Grande do Norte. Ontem, a governadora Fátima Bezerra enviou um ofício ao presidente Lula alertando para os impactos negativos que o aumento dessas tarifas norte-americanas vão causar aqui sobre os produtos brasileiros, especialmente para a economia. Repercutiu durante toda a semana os impactos no atum, no sal. Ontem, Júlio Pedro fez uma apuração, não foi? Sim, pessoal, a gente falou com relação ao atum, um material que eu apurei aqui durante a semana, que tratou sobre a possibilidade da suspensão completa da pesca do atum aqui no Rio Grande do Norte, né? O Sindicato da Pesca disse que com a taxação de 50% fica praticamente inviável a continuidade da operação, um prejuízo de quase 280 milhões de reais para o setor. E, por outro lado, tem outro setor que pode ser também muito afetado aqui, um setor que movimenta mais de 50 milhões de reais por ano somente com vendas para os Estados Unidos de candies, os doces, né? Tipo balas, pirulitos e doces que são comercializados pela indústria potiguar com os Estados Unidos. É aproximadamente 35% de tudo que é produzido aqui no Rio Grande do Norte, de doces, balas, caramelos, é exportado para os Estados Unidos, e esse tarifaço pode trazer efeitos bem complicados, tanto para a indústria quanto para os próprios americanos. Por quê? Lícia, a gente sabe que nos Estados Unidos o Halloween é algo muito, muito forte, né?